Deus, o que ele está louvando antes, ele estava numa situação em que a gente não conseguia nem entender, né, devido ao problema de saúde dele, as palavras que ele estava falando. Glória a Deus. Então, o que é o corpo, né, diante do espírito? A própria palavra diz, né, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós sentimos cansaço, porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Mas naquele dia, a palavra diz, né, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Né? Teremos um corpo de glória, sem cansaço, sem enfermidade, sem problemas. Aleluia. E o nosso falar hoje, meus amados, nesta caminhada, tem crente que deixa para viver a vitória, irmão. Tem crente que deixa para viver a vida de salvo, esperando só aquele grande dia. Não, está errado, irmão. Nós temos que viver como salvos. Nós temos que viver como santos do Senhor Altíssimo. Nós temos que viver como vitoriosos em Cristo Jesus. O nosso falar tem que ser diferente. As nossas ações têm que ser diferentes. As nossas atitudes têm que ser diferentes. Se a pessoa olhar para ti, tu está mal, não. Estou bem. Glória a Deus. Estou bem. Em nome de Jesus, eu estou bem. Glória a Deus. Nosso falar tem que ser diferente. Sabe por quê, irmãos? Eu vou ler a Bíblia porque eu quero falar sobre esse assunto. Que as nossas palavras têm poder. As nossas palavras, as frases que muitas vezes falamos, pode mudar o rumo da história. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar de predestinação. Predestinação que está predestinada. Mas isso quer dizer que no caminhar, o rumo pode mudar. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas a gente encontra no vício, na droga, né, numa situação deplorável, e todo mundo diz assim, esse aí vai morrer. Esse aí vai para a cadeia. Então todos estão vendo que o predestino dele está direcionado a isso. Mas só que essa história pode mudar. Glória a Deus. Aleluia. E assim como uma história ruim pode se tornar numa história boa, uma história boa também pode se tornar numa história ruim. Por isso que temos que cuidar com as nossas expressões, com as nossas palavras. Tem vários textos, eu estava ali folheando e vi vários textos falando nisso. Um bem conhecido é o de Jó, tá? Um texto bem conhecido de Jó. Muitos falam de Jó, meus amados. Aleluia, né? Que todo mundo elogia a parte em que Jó, que Deus exaltou a Jó, que Deus, né, restituiu. Mas você nunca se perguntou por que o diabo teve a ousadia de chegar diante da presença de Deus e tocar, né, vir com conversa fiada para cima de Deus e falar de Jó? Vocês nunca se perguntou por quê? Eu quero ler uma frase que Jó falou. Jó, ele falou lá no capítulo 3, no versículo 25, Jó, ele fala uma frase que muitas vezes passa despercebido e ninguém percebe. Olha o que Jó fala. O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Não tive paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Amém. Pode sentar, irmão. Você já vai entender, aleluia, glória a Deus, você já vai entender. O inimigo, gente, ele é astuto. E ele não toca na vida de uma pessoa sem a permissão de Deus. Ele não toca. Se Deus não disser, ele não toca, ponto final. Mas para ele tocar e para ele requerer algo de alguma pessoa, ele tem que achar um motivo. Ele tem que achar um motivo. E um dos grandes motivos é o pecado. O pecado, a palavra diz que o pecado, ele nos afasta de Deus.
A história de Jó começa contando que era um homem temente a Deus, realmente era um homem temente a Deus, tanto é que Deus restituiu, né, a vida dele. Mas Jó, ele declara aqui que ele nunca teve paz, nunca teve descanso, e ele tinha medo que tais coisas viessem a acontecer na vida dele. E ele teve sempre a palavra de que ele estava sempre inquieto. E nós vamos aprender com a palavra de Deus que aquele que se aproxima de Deus, que aquele que vai para a presença de Deus, ele tem que se jogar, ele tem que confiar, ele tem que se entregar totalmente na presença de Deus. Não dá para entregar só um pouquinho. Eu dizer assim, ó, pega essa caneta aqui, meu irmão, pega, por favor, pega. Pega ela, pega, irmão, pega. Mas eu não solto. Glória a Deus, aleluia. Eu não solto. Tenta pegar, irmã, a caneta da... Mas tu não consegue, não, porque eu não solto. Glória a Deus. Então a pessoa, ela tem que se lançar na presença de Deus de uma forma que ela tem que encontrar paz, que ela tem que encontrar tranquilidade, que ela não tem que temer a nada. Glória a Deus, aleluia. Porque ela tem que pensar o seguinte: aconteça o que acontecer na minha vida, eu estou na mão do Senhor, é a vontade de Deus e ponto final. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra diz que Jó não tinha descanso, que Jó não tinha paz, que Jó receava, que tinha receio, que tais coisas viessem a acontecer na vida dele. Glória a Deus. Por que você acha que o inimigo veio todo posudo Glória a Deus. na presença de Deus? E Deus já sabia que passava na cabeça dele. E faz uma grande... Tens visto mesmo? Por que Deus tinha tanta pessoa? Por que Deus vai tocar logo em Jó? Visse meu servo Jó, porque Deus já sabia que ele vinha com papo fiado a respeito de Jó. Só que Deus conhecia Jó. Mesmo com Jó com medo, mesmo com receio, ele sabia que Jó jamais ia negar a Deus. Glória a Deus. Ele podia querer morrer, porque a palavra vai dizer que ele pediu para morrer, ele não queria viver. A palavra vai dizer que ele queria que o dia em que ele nasceu fosse amaldiçoado. Mas ele nunca negou a Deus. Ele nunca blasfemou a Deus. Ele permaneceu firme. Ou seja, nessa situação ele aprendeu uma grande lição. Aconteça o que aconteceu, não negue. Meu Deus, já perdi tudo. Mas Deus, eu não vou perder. Aleluia, Deus. Ele não largou de Deus e por isso lá na frente Deus vai restituir. Primeiro Jó falou tudo o que tinha para falar. Deus ficou em silêncio. Se vocês lerem a história de Jó, vocês vão perceber. Jó, ele fala. E Deus está em silêncio. Glória a Deus. Quando Jó termina de falar, Deus, aleluia. Deus começa. Agora tá. Tu já falou tudo que tinha para falar, né, Jó? Onde tu estavas, Jó? Aleluia, Deus. Onde eu criei os fundamentos da terra? Onde tu estava? Quem eras tu, Jó? E Deus começa a falar e mostrar para ele quem realmente era Deus. Mas Deus deixou ele desabafar, ele rasgar o coração, ele falar tudo que tinha para falar. E lá na frente Deus falou com ele. Né? Glória a Deus. Vocês querem ver uma outra história na Bíblia? Onde as nossas frases, as nossas palavras mudam toda uma história? Você quer ver? Aleluia. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Aqui, ó. É Lucas 24, irmão. Se você quiser acompanhar comigo. Aleluia. Lucas 24. Quem gosta de Bíblia? Você faz essa pergunta. Ai, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Lucas 24, do 13 em diante. É a história lá do caminho de Emaús, quem conhece, né? Ó, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou:
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Aleluia. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus fala, né? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes das sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Até aqui tá bom, meus amados. Eu quero que vocês prestem atenção nessa conversa. Glória a Deus, aleluia. Você prestou atenção nessa conversa? Gente, eles caminharam com Jesus 3 anos. Alguns até um pouco mais. Mas caminharam com Jesus 3 anos. Conheciam Cristo. Tinham visto milagres. Tinham visto maravilhas. E tinham visto com que autoridade ele pregava. A ponto de arrastar 15, 20 mil pessoas reunidas em montes. Era muita gente que acompanhava e seguia Jesus. Agora, eles falam, né? Eles falam assim, ó, responderam eles. Ele era um profeta. Se a gente, né, for voltar um pouquinho para a escola, existe o passado, o presente e o futuro. Quando a gente diz que uma coisa é, a gente está afirmando que ela é. Quando a gente diz que uma coisa foi, a gente está dizendo que foi, passou. Quando a gente diz que uma coisa será, é lá para frente. Né? E aqui, eles falam assim, ó, ele era um profeta. Né? E eles falam assim, ó, ele ia, né, trazer redenção a Israel. Eles estão dizendo tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles viram, sabendo quem era Jesus, além de não reconhecer a Cristo, eles estão deixando Jesus para o passado. Eles disseram que Jesus era um profeta. Eles disseram que Jesus ia trazer redenção a Israel. Ia, já não vai mais trazer. Então, as nossas palavras têm que ser diferentes. Glória a Deus, aleluia. Nossas palavras têm que ser diferentes. Nossas palavras não podem... Quando nós lemos a palavra, né, quando a gente entende a Cristo, quando a gente tem encontro com Jesus, temos que mudar a nossa forma de falar. Jesus curava? Não. Jesus cura. Glória a Deus, aleluia. Jesus operava sinais? Não. Jesus opera sinais. Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Jesus nos trará a salvação? Não. Jesus nos trouxe a salvação. Glória a Deus, aleluia. É assim que tem que ser Glória a Deus, o nosso aleluia. expressar, irmão. Aleluia, Jesus. Temos que entender que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo não vivia, Jesus Cristo vive. Glória a Deus, Jesus Cristo está no aleluia. meio de nós. Jesus Cristo ainda cura. Jesus Cristo ainda está libertando. Jesus Cristo ainda está curando. Jesus Cristo ainda está transformando vidas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Para que a gente não venha Deus, aleluia. ter Jesus como algo do passado, Glória a Deus, mas sim como algo presente Glória e a Deus, real aleluia. em nossas vidas. Deus. Aleluia. Você viu como as palavras mudam uma história? Glória a Deus, aleluia. E as palavras podem mudar a nossa história. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai me curar, Jesus me cura. Amém.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus mudará a minha história. Não, Jesus muda a minha história. Glória a Deus, aleluia. Jesus continua mudando as nossas histórias dia após dia. Glória a Deus, Aleluia. Jesus continua transformando as nossas vidas dia após Glória a dia. Deus, aleluia. E comente o Espírito Santo. Glória a Deus. Tem pessoas, né? Tem pessoas que tratam o Espírito Santo como uma força, como uma luz, como qualquer outra coisa, menos como uma pessoa. E ignora a pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele sobe aos céus e ele diz: eu vou aos céus para que o Pai vos envie o outro Consolador, o Espírito Santo que vos convencerá do pecado e do juízo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a O Espírito Deus, Santo é real. Glória a Deus. O Espírito Santo está no meio de nós. O Espírito Santo está aqui Glória a presente. Deus, aleluia. A palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já viu uma energia, uma força gemer? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor amado, grande Deus. Jesus Cristo é real, Jesus Cristo vive. O Espírito Santo está no meio de nós. O Pai está no meio de Glória a nós. Deus, aleluia. Jesus vive em nós. Nome, Senhor. Jesus, ele nos trouxe e nos traz a cada dia a redenção. Glória a Deus, Ele nos perdoa os nossos pecados. Se Jesus Cristo for tratado como algo do passado, então quer dizer que naquele tempo ele perdoou pecados e agora ele não perdoa mais. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo perdoa pecados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Devemos mudar a forma que falamos, que expressamos. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia. E Jó, Deus, aleluia, Pai. tem mais outros textos, eu vi vários aqui, mas eu não quero cansar os irmãos. Grande Deus. Só quero dizer que as nossas palavras têm poder. Glória a Quantas Deus, mães amaldiçoam seus filhos Deus, aleluia, Senhor. de pequenininho e que chega no futuro, acontece as coisas. Ai, por que isto está acontecendo? Muitas mães chamam o filho, só praga, você não sei o que. E o filho cresce com aquilo. Aleluia, Jesus. Quer ter uma esposa bonita? Começa a dizer, amor, tu é linda. Glória a Deus, Glória a Deus. Amor, tu é maravilhosa. aleluia, Pai. Tu é linda. Tu é carinhosa. Tu é Glória a cheirosa. Deus. Deus, aleluia, Pai. E você não ri não, mulherada. Glória a Deus, aleluia. Quer ter um marido alinhado, bonito? Mesmo que ele tá lá com a calça arrancada e tal. Amor, como tu tá bonito, hein, amor? Tu tá cheiroso. Tá cheirando igual a gamama, mas tem que dizer, tá cheiroso. Glória a Deus. Profetiza, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Profetiza. Aleluia, Jesus. Entendeu? Glória a Deus. As palavras têm poder para mudar Deus, histórias. aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia, Né? Pai. Glória a Deus. Meu filho, tu é uma bênção. Aleluia. O filho tá ali, é virado. Mas tu é uma bênção, meu filho. Aleluia, Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu filho, tu é maravilhoso. Tu é lindo, às vezes é manquinho, é tudo, mas tu é lindo, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Gente, o que eu estou tentando transmitir para os irmãos é que devemos, nós como cristãos, como conhecedores de Jesus, como filhos de Deus, Aleluia, Jesus. não podemos ter a fala igual o mundo tem. Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Da nossa boca tem que sair bênção, Glória a Deus. jamais maldição. Glória a Deus. Abençoar, não amaldiçoar. Aleluia. Dos nossos lábios tem que sair oração, hinos de louvor, glórias a Deus. Jamais coisas ruins. Deus, aleluia, Jesus. Não ofenda aquele a que você ama. Glória a Deus. O seu esposo, a sua esposa, seu filho, seu pai. Não ofenda. Aleluia, Pai. Se ele te falou algo rude, tu é uma Glória bênção. a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Profetiza. Amém. Mudar. Nós temos... Eu sei que é difícil. Muitas vezes
a carne aflora, os nervos afloram. Mas nós temos que entender que nós somos diferentes. Glória a Deus, aleluia. Nós somos, como a minha esposa, a gente sempre fala, eu e você somos a carta de Deus escrita para a humanidade. Aleluia. Quem olha para nós tem que ver Cristo. Aleluia, Deus. Quem olha para nós tem que ouvir, não, essa pessoa fala diferente. Glória a Deus. Amém. Essa pessoa nunca reclama. Essa pessoa não vive murmurando, porque tem irmão, tem cristão que só murmura, só reclama. Tu não vê assim, poxa, estou feliz porque Deus me abençoou. Estou feliz que Deus tem me abençoado, Deus está na minha vida, Deus mudou a minha história. Estou feliz. Aleluia, Deus. Aí tem irmão que só reclama. Tá ruim, tá ruim. E aí quem está de fora vai olhar, mas eu vou querer esse Deus para mim? Glória a A Deus, vida do aleluia, coitado aí. Pai, o grande Deus, aleluia. Só vive na dificuldade, só vive difícil, só vive assim. Mas o cristão tem que falar diferente. Glória a Deus. Aleluia. Entende, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Se tem um irmãozinho, uma irmãzinha na igreja que está te atormentando, ora por ele. Glória a Deus, Aleluia, Deus. Não chega para o irmão e diz, olha, aquela irmã é uma treva, hein? glória a Deus, Não faça aleluia, isso. Jesus, o grande Começa a abençoar. Aleluia, Começa a Deus. abençoar, começa a orar. Nosso agir tem que ser diferente. É verdade, meu Deus. Porque assim, ó, eu e minha esposa, por exemplo, estamos 30 anos aí na caminhada, né? Glória a Deus, 20, aleluia, 33. 33, é de casado, né, amor? Ah, tá. glória a Né? Deus, aleluia. 3 anos a gente se converteu depois, né? Então, ele está 30 anos aí na caminhada. Glória a Deus, A gente já mudou um pouquinho. glória a Deus, Mas tem Aleluia. gente que está começando a caminhada agora. glória a Deus, E ele tem que olhar para mim, para você, grande Deus, como exemplo de mudança. Glória a Deus. Ele tem que olhar para Aleluia. mim, para você, como exemplo de mudança. Glória a Deus. E ver o que Deus fez na minha, para ele querer ser melhor ou igual. glória a Glória a Deus, Deus. Glória a Não, eu quero Deus. ser igual a esse irmão, esse irmão é uma glória a bênção. Deus, aleluia. Esse irmão não reclama, esse irmão não xinga ninguém, esse irmão usa a palavra só de bênção. Glória a Deus. Então as nossas palavras, nossas atitudes, as nossas ações têm que ser diferentes. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Povo bonito de Deus, né? Ou você vai chegar em casa e vai dizer para a esposa, amor, tu é linda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Né? Glória a Deus, Né? aleluia. Né, pastor Nancy? Isso aí é verdade, né, pastor Nancy? E você vai chegar para o esposo e vai dizer, amor, tu é linda. Glória a Deus, aleluia, Pai, É. grande Deus, aleluia. Entendeu? Muda, irmão. Porque Jesus já habita em você e você emana luz. Glória a Deus. Aleluia. Você é sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E lá no trabalho é a mesma coisa. Tratar os colegas de trabalho diferente. É, amém. Glória a Deus. A gente tem que exalar amor. Glória a Deus. A gente tem que exalar Aleluia. paz, exalar a união entre um e o outro. O irmão está perturbando ele. Vamos fazer de tudo para esse irmão ser abençoado, para ele se sentir bem nesse lugar, para ele mudar. Glória a Porque às Deus. vezes ele está só Aleluia. começando a caminhada, ele não entende nada, ele ainda está meio perdido, Tu és santo. ele não entende. Então nós vamos tentar ajudar ele para ele entrar nos eixos, né? Não vamos criticar, não vamos, né? Porque ele já está difícil a caminhada dele. E nós que já estamos mais maduros na fé, vamos fazer de tudo para ele permanecer dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Até aqui o Senhor Jesus me trouxe, o Espírito Santo me conduziu até aqui. Amém? Você é a igreja, a noiva de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A noiva mais linda do Cordeiro. Aleluia. Deus. Aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Você que pode, fique de pé. Você que não pode, fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Noiva do Cordeiro. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo está presente aqui.
Jesus Cristo está passando neste Glória a lugar. Deus, aleluia. Abre teu coração agora. Eu vou orar aqui, mas eu quero ver você orando. Você entregando as suas ansiedades, você entregando, né, o seu dia na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus maravilhoso, eterno e glorioso Pai, te somos gratos, Senhor, e somos felizes por sermos chamados de teus filhos, Pai. Somos felizes, Senhor, por estar reunidos em teu nome, com a alegria da presença do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, passe no meio da tua igreja, recolhe as nossas orações, recolhe as nossas palavras, coloca diante da presença de Deus e expressa ao Senhor aquilo que a gente não consegue expressar. Ó Espírito Santo, conduza a nossa história, conduza a nossa vida, batiza nesta noite, batiza aquele que há um renovo, ó Espírito Santo, aquele que precisa de um renovo, visita agora, Senhor, aquele que se sente frio, visita, restaura a saúde física, restaura a saúde espiritual, abençoe a cada lar, a cada vida, em nome de Jesus. Estamos muitíssimos gratos, nosso Pai amado, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia.